Imagine isso! E se escrever sua data de nascimento pudesse ser a chave para uma nova relação com a prosperidade? Pode parecer estranho, até simples demais para ser verdade, mas, segundo os ensinamentos metafísicos de Connie Mendes, esse pequeno ato esconde um significado muito mais profundo do que a maioria imagina. A ideia consiste em escrever sua data de nascimento 18 vezes. Não como um movimento mecânico, nem como um ritual vazio, mas como uma prática destinada a sincronizar sua energia, fortalecer sua identidade espiritual e reprogramar sua mente subconsciente. E hoje você vai descobrir por que algo tão cotidiano pode influenciar a maneira como o dinheiro e a abundância começam a se manifestar na sua vida. Tudo começa com um detalhe que quase ninguém questiona: sua data de nascimento. Para muitos, é só uma sequência numérica para preencher formulários ou lembrar aniversários. Mas, sob uma visão metafísica, representa um código energético único, uma espécie de impressão vibracional que reflete o instante exato em que você chegou a este plano. Connie Mendes afirmava que cada ser humano possui uma frequência própria que pode ser alinhada conscientemente com a abundância universal. Seu nascimento não foi acidente do calendário, mas resultado da convergência de forças e energias que iniciaram uma história única. É, por assim dizer, a assinatura energética com a qual você entrou no jogo da vida. Quando você escreve essa data de forma consciente, não está apenas lembrando um dado pessoal, está reafirmando quem você é, reconhecendo sua existência e fortalecendo o vínculo entre sua essência e o universo. É como entregar à sua mente uma senha que havia permanecido esquecida por anos. No entanto, quero que você desligue o piloto automático por um instante. Pare de só assistir a este vídeo. Feche os olhos por 3 segundos e pense no dia exato em que você chegou a este mundo. Bilhões de pessoas nasceram neste planeta, mas nunca existiu alguém com a sua mesma história, a sua mesma energia, nem a sua mesma frequência. Talvez você nunca tenha pensado nisso. E se você chegou até aqui, quero te convidar a fazer um pequeno ato simbólico. Escreva nos comentários: eu aceito a prosperidade na minha vida. Será uma maneira de marcar este momento e declarar que você está disposto a se abrir a uma nova possibilidade. Porque o que vem a seguir pode ser que você volte a olhar para a sua data de nascimento com outros olhos. A metafísica que Connie Mendes ensinava nunca pretendeu ficar em teorias complicadas ou conceitos difíceis de entender. A proposta dela era prática, compreender as leis invisíveis que governam a realidade e usá-las a favor da nossa vida cotidiana. Sob essa perspectiva, a prosperidade não depende apenas do esforço, da sorte ou das circunstâncias externas. Ela surge quando nossos pensamentos, emoções e crenças vibram na mesma frequência que a abundância. Porque aquilo que você sustenta com convicção acaba moldando a experiência que você vive. Por isso, escrever sua data de nascimento. 18 vezes não é um nascimento vezes. Escrever sua data de nascimento, intenção. É uma maneira de dizer ao seu subconsciente: reconheço minha origem, aceito meu valor e decido me abrir para uma vida mais abundante. Bem mais útil do que passar 20 minutos assistindo vídeos de gatos. Embora esses também tenham seu charme, mas surge uma pergunta inevitável. Por que exatamente 18 vezes? Dentro de muitas tradições espirituais e numerológicas, o número 18 está relacionado com a prosperidade, a expansão e a boa sorte. Sua vibração combina 2 energias poderosas. O 1, que representa o início, a criação e o impulso para avançar. E o 8, associado ao fluxo infinito, à riqueza e à abundância constante. E juntos formam o símbolo de um novo começo conectado com a prosperidade. Um renascimento tanto financeiro quanto energético. Ao repetir sua data de nascimento, 18 vezes você estaria integrando essa vibração em sua mente e enviando uma mensagem repetida ao seu subconsciente. Desde a minha origem, estou alinhado com a abundância. E aqui aparece um detalhe interessante. A mente subconsciente não distingue muito entre aquilo que você repete constantemente e aquilo que considera uma verdade estabelecida.
Por isso, ela começa a reorganizar pensamentos, emoções e percepções para se adaptar a essa nova programação interna. Embora essa prática geralmente seja associada ao esotérico, existe um aspecto que encontra certo respaldo na neurociência. O cérebro responde com enorme eficácia à repetição entre a atenção focada e os estímulos carregados de significado emocional. Cada vez que você escreve conscientemente sua data de nascimento, não está apenas movendo um lápis sobre o papel, está reforçando conexões neurais relacionadas à sua identidade, à sua autoestima e às suas expectativas sobre a vida. Com o tempo, essa repetição pode modificar a maneira como você interpreta o seu entorno. Você começa a notar oportunidades que antes ignorava. Você encontra soluções onde antes via apenas problemas e desenvolve uma criatividade maior para gerar recursos e atrair novas possibilidades econômicas. Agora, como realizar essa prática? Procure um lugar tranquilo onde você possa ficar alguns minutos sem interrupções. Pegue uma folha de papel e um lápis. Antes de escrever, feche os olhos e respire profundamente várias vezes. A cada inspiração, imagine que está absorvendo energia positiva. A cada expiração, libere o medo, a dúvida e a preocupação. Quando se sentir calmo, escreva sua data de nascimento pela primeira vez. Faça isso devagar, com atenção e respeito, como se estivesse desenhando um símbolo importante. Enquanto faz isso, lembre-se de que você veio ao mundo trazendo possibilidades, crescimento e abundância. Depois, escreva novamente a data e mais uma vez e outra vez até completar as 18 repetições. Em cada uma delas, fortaleça uma intenção clara. Eu nasci para prosperar. A abundância flui para a minha vida com facilidade e harmonia. Permita que cada número deixe de ser um simples algarismo e se torne um lembrete silencioso do potencial que sempre esteve dentro de você. E qual é o momento ideal para realizar este exercício? Embora você possa fazer isso a qualquer momento do dia, existem 2 momentos que parecem ter um impacto especial. Os primeiros minutos após acordar e os últimos antes de dormir. Não é por acaso. Quando você acaba de abrir os olhos, sua mente ainda não foi invadida pelas preocupações, pelas notícias, pelas redes sociais ou pela lista interminável de tarefas do dia. Durante esses minutos, existe uma espécie de silêncio mental que facilita a concentração e permite que novas ideias entrem com muito menos resistência. Mas há um momento ainda mais interessante, os minutos que antecedem o sono. Enquanto o corpo começa a relaxar, o cérebro reduz gradualmente sua atividade e entra em estados associados às ondas alfa e teta, fases relacionadas com a imaginação, criatividade e uma maior receptividade mental. É justamente nesse estado que muitas técnicas de visualização, meditação e programação mental encontram maior eficácia. E aqui aparece um detalhe que poucas pessoas consideram. Seu subconsciente nunca dorme. Enquanto você descansa, ele continua processando emoções, memórias, associações e informações acumuladas durante o dia. Por isso, aquilo com que você alimenta sua mente antes de dormir costuma ficar trabalhando durante toda a noite. Agora pense por um momento. Quantas pessoas vão dormir assistindo notícias negativas, acompanhando discussões nas redes sociais ou se preocupando com as contas a pagar? Sem perceber, elas programam sua mente para continuar vivendo exatamente a mesma realidade no dia seguinte. Este ritual será justamente o contrário. Antes de fechar os olhos, escolha plantar uma ideia diferente. A de uma vida conectada com a prosperidade. E mesmo que pareça um gesto insignificante, as pequenas ações repetidas com intenção costumam produzir transformações muito maiores do que imaginamos. Mas há algo ainda mais importante do que o horário. A constância. Vivemos em uma época em que todos querem resultados imediatos. Instala-se um aplicativo e espera-se que funcione em segundos. Faça uma afirmação uma vez e espera-se que o universo responda antes do café da manhã. A mente, porém, age de forma diferente. Crenças profundas foram construídas ao longo de anos através de repetição constante. Por isso, você também precisa de repetição para que sejam substituídas.
Cada vez que você escreve sua data de nascimento com plena consciência, está fortalecendo uma nova associação mental. Você está dizendo ao seu cérebro, repetidas vezes, que sua origem está conectada com o crescimento, a abundância e as possibilidades. E quanto mais você repete essa associação, isso começa a parecer mais natural ao seu cérebro. Com o tempo, algo interessante acontece. Você começa a se surpreender pensando de forma diferente, deixa de focar apenas no que falta e começa a notar recursos, oportunidades e ideias que antes pareciam invisíveis. Não porque o universo tenha mudado de repente, mas porque a sua forma de observar a realidade começa a se transformar. E isso pode mudar muito mais do que você imagina. Mas existe outro ingrediente que multiplica o efeito de qualquer prática consciente: a emoção. As emoções são a linguagem favorita do subconsciente, muito mais poderosa do que as palavras. Você pode repetir uma frase 1000 vezes, mas se ela não gerar nenhuma emoção, dificilmente deixará alguma marca. Por outro lado, uma única ideia acompanhada de uma emoção intensa pode ficar gravada por anos. Por isso, este exercício não consiste simplesmente em escrever apenas a data, consiste em se conectar com ela. Enquanto você escreve, imagine a tranquilidade de viver sem medo em relação ao dinheiro. Visualize como novas oportunidades chegam, como você resolve problemas com facilidade e como experimenta uma sensação profunda de segurança e confiança. Permita-se sentir isso antes de ver. Esse detalhe muda completamente a experiência. O subconsciente reage mais ao que sente do que ao que já ocorreu. Sensação de gratidão. Junto com a emoção, surge outra força que muitas tradições espirituais consideram fundamental: a gratidão. A maioria das pessoas agradece somente depois de receber algo. Mas várias correntes metafísicas propõem fazer exatamente o contrário. Agradecer antes, não como um ato de ingenuidade, mas como uma declaração de confiança. Agradecer pelo que ainda não chegou faz você agir com foco em conquistar, não na escassez. A gratidão é uma maneira silenciosa de afirmar: eu sei que a abundância existe e permito que ela faça parte da minha experiência. E essa mudança interna modifica pouco a pouco a sua vibração emocional. Curiosamente, quando uma pessoa mantém por semanas um estado mental mais otimista e receptivo, seu comportamento também muda. Fala de forma diferente, toma decisões distintas, percebe oportunidades que antes ignorava e se atreve a fazer coisas que antes evitava. E aí começa a acontecer algo fascinante, a vida parece responder de outra maneira. Talvez surja uma proposta inesperada. Talvez uma oportunidade de trabalho, um novo cliente, uma colaboração, um presente inesperado, um investimento que surge quase por acaso. Ou uma sincronia tão improvável que te faça se perguntar se realmente foi uma coincidência. E aqui entra um conceito que despertou enorme interesse nos últimos anos. A realidade pode ser mais flexível do que pensamos. Algumas interpretações inspiradas na física quântica sugerem que a atenção consciente desempenha um papel importante na forma como experimentamos as possibilidades que existem ao nosso redor. A partir desse olhar simbólico, cada pensamento mantido com emoção funciona como uma direção que orienta nossa percepção para determinadas experiências. Imagine que a realidade é um imenso jardim repleto de sementes invisíveis. Cada emoção é água, cada pensamento é fertilizante. Cada ação consciente é uma nova semente. O que você alimenta acaba crescendo e aquilo que você ignora acaba secando. Por isso, escrever sua data de nascimento. 18 vezes com intenção é como um imenso jardim. Não é uma pessoa, é um imenso jardim. E se a realidade fosse um imenso jardim? Quem é você e qual é a realidade que você decide construir? Mas existe um inimigo silencioso que pode arruinar todo esse processo. As crenças limitantes, frases herdadas como dinheiro é para poucos, nunca vou conseguir, tudo na vida é difícil demais ou eu não nasci para prosperar. Elas se instalam na mente durante anos e começam a direcionar nossas decisões sem que a gente perceba. São programas invisíveis. E o mais perigoso é que eles parecem verdade porque passamos tempo demais repetindo-os.
Este exercício busca justamente quebrar esse piloto automático. Cada repetição substitui lentamente a velha história por uma nova narrativa. Minha origem está conectada com a abundância. Eu mereço prosperar. As oportunidades chegam à minha vida. O dinheiro pode fluir naturalmente. Quando essa nova identidade começa a se consolidar, também muda a sua maneira de caminhar, falar, decidir e agir. E muitas vezes é aí que começa a verdadeira transformação. Porque talvez o maior obstáculo nunca esteve no mundo exterior. Talvez sempre esteve na história que você repetia dentro da sua cabeça. E se você decidir seguir esse caminho, não precisa fazer isso sozinho. Compartilhar a experiência com outras pessoas pode fortalecer o compromisso e manter a motivação viva. Imagine um pequeno grupo que à noite faz esse exercício e depois compartilha as sincronicidades, oportunidades ou mudanças internas que começa a experimentar. Essa energia compartilhada cria um ambiente onde a abundância deixa de parecer uma fantasia e começa a ser sentida como uma possibilidade real. E às vezes, basta mudar a energia de uma única pessoa para que todo o seu entorno comece a se transformar também. Mas aqui está algo que muitas pessoas deixam passar. Ao falar de prosperidade, a maioria pensa só em dinheiro. E esse pode ser o primeiro erro. Porque a verdadeira abundância é muito mais ampla do que o saldo de uma conta bancária. De pouco adianta acumular riqueza se você vive com ansiedade, cercado de conflitos ou sentindo um vazio constante. A verdadeira prosperidade é um estado integral que se reflete em todas as áreas da vida. E é justamente aí que esse tipo de prática adquire um significado muito mais profundo. Quando você treina sua mente para reconhecer a abundância, não modifica apenas sua relação com o dinheiro. Você também começa a se relacionar de outra forma com sua saúde, com suas emoções, com as pessoas ao seu redor e com as oportunidades que aparecem no seu caminho. É como se você mudasse a frequência de um rádio. A estação sempre esteve lá, mas até você ajustar a sintonia correta, só houve ruído. E o mais curioso é que muitas vezes as primeiras mudanças não vêm em forma de dinheiro. Elas trazem uma paz que você não sentia há anos. Como uma conversa que abre uma porta inesperada. Como uma ideia brilhante que aparece enquanto você caminha. Como uma pessoa que chega no momento certo. Ou como uma coincidência tão estranha que parece ter sido feita especialmente para você. E então você começa a se perguntar: será que são mesmo coincidências? Ou será que só vejo agora possibilidades que antes minha mente ignorava? Seja qual for a resposta, algo começa a se transformar dentro de você. Porque a abundância não é apenas o que você tem. Também é a maneira como você experimenta a vida. E quando essa sensação muda, tudo ao seu redor começa a se reorganizar aos poucos. Agora, existe um aspecto fundamental que não pode ser ignorado: a paciência. Vivemos em uma cultura obcecada pelo imediatismo. Queremos resultados rápidos, mudanças instantâneas e respostas imediatas. Se algo demora mais de alguns dias, achamos que não funciona. No entanto, a natureza nunca seguiu esse ritmo. Uma árvore não cresce em uma noite. Uma semente precisa de tempo para brotar. E o mesmo acontece com qualquer transformação profunda. Embora algumas pessoas afirmem ter experimentado mudanças surpreendentes em pouco tempo, muitas outras descrevem um processo gradual, quase imperceptível, que só percebem quando olham para trás e descobrem o quanto suas vidas mudaram. Primeiro aparece uma oportunidade, depois uma solução inesperada, em seguida uma nova fonte de renda. Mais adiante, uma pessoa-chave. E quando você junta todas essas peças, entende que a mudança começou muito antes de você estar consciente dela. Por isso a fé cumpre um papel tão importante. Não uma fé cega ou ingênua, mas a confiança de continuar avançando, mesmo quando você ainda não consegue ver o resultado final. Cada vez que você escreve sua data de nascimento com intenção, está reforçando uma decisão interior. A decisão de deixar de se identificar com a escassez e começar a construir uma identidade baseada na prosperidade. E mesmo que em alguns dias você não perceba absolutamente nada, o trabalho interno continua se desenvolvendo, porque as transformações mais importantes quase sempre acontecem em silêncio.
Há uma frase famosa que diz que o bambu passa anos crescendo debaixo da terra antes de surgir na superfície. E quando finalmente emerge, parece fazer isso de forma repentina. Na verdade, ele levou muito tempo criando raízes invisíveis. Talvez a mudança que você procura funcione de forma similar. Pode já estar acontecendo, mesmo que você não veja. E só essa possibilidade merece que você continue. Ao longo do tempo, milhares de pessoas compartilharam experiências relacionadas a técnicas de visualização, afirmação e programação mental. Relatam que começaram a receber oportunidades de trabalho inesperadas, novos clientes, melhorias financeiras, presentes, promoções ou soluções para problemas que vinham enfrentando há anos. Outros falam de uma tranquilidade que jamais haviam sentido, ou de uma segurança interior que acabou impulsionando aqueles que não mudavam. São provas definitivas, e cada um deverá tirar suas próprias conclusões, mas todos esses relatos compartilham um elemento em comum. Primeiro mudou a mente, depois mudou a realidade que experimentavam, e essa é uma ideia que Connie Mendes repetia constantemente em seus ensinamentos. O verdadeiro limite geralmente não está do lado de fora. Geralmente está dentro, nas crenças que aceitamos sem questionar, nos medos herdados, nas frases que repetimos desde crianças até que se tornam nossa verdade. Quando essas barreiras começam a desaparecer, muitos dos limites que pareciam inamovíveis também desaparecem. E ao final de cada sessão, existe um gesto que pode fazer uma enorme diferença: a gratidão. Não termine o exercício apenas deixando o papel na mesa. Pare por alguns segundos, respire e agradeça. Agradeça pela oportunidade e por estar vivo, ou por ter chegado até aqui, pelos ensinamentos que você recebeu. E acima de tudo, agradeça por aquilo que você ainda não pode tocar, mas você escolhe acreditar que já está vindo. Esse pequeno ato tem um enorme poder psicológico, pois força sua mente a deixar a carência e assumir uma postura totalmente diferente. A de alguém que confia, a de alguém que espera coisas boas, a de alguém que para de perseguir desesperadamente a abundância, porque começa a se sentir abundante por dentro. E quando essa sensação se torna cotidiana, algo extraordinário acontece. A prosperidade deixa de parecer um milagre. Ela começa a se tornar sua nova normalidade. Você já não se surpreende quando surge uma oportunidade. Você já não pensa que a sorte sempre favorece os outros. Você começa a assumir que também pode fazer parte desse fluxo. Essa crença simples muda como você age na vida. Você fala diferente, você decide diferente. Você se atreve a fazer coisas que antes evitava. E essa nova versão sua acaba gerando resultados completamente diferentes. Talvez o efeito mais forte não seja só sobre você. As emoções também são contagiosas. A energia com que você enfrenta a vida influencia sua família, seus amigos e todas as pessoas ao seu redor. Uma pessoa otimista inspira. Uma pessoa confiante transmite calma. Uma pessoa que vive na abundância convida outros a questionarem suas próprias limitações, sem perceber. E a sua transformação pode se tornar o ponto de partida para que a pessoa que você transformar. E assim chegamos ao final deste percurso. Agora você entende que escrever sua data de nascimento 18 vezes não se trata simplesmente de repetir alguns números em um papel. Representa um ato simbólico de reconexão com você mesmo. Uma declaração silenciosa de que você escolhe deixar para trás a mentalidade de escassez para abrir espaço a novas possibilidades. É uma forma de lembrar que sua história não está escrita para sempre e que você sempre pode escolher uma nova narrativa. Se você decidir colocar este exercício em prática, faça isso com autenticidade. Adapte isso ao seu jeito, faça do seu jeito. Permita que isso se torne um momento de calma, reflexão e intenção consciente. E observe atentamente o que acontece nas semanas seguintes. Talvez suas circunstâncias mudem, talvez suas oportunidades mudem, ou talvez aconteça algo ainda mais importante: que você mude. Quando uma pessoa muda profundamente sua maneira de pensar, de sentir e de agir, muitas vezes descobre que a realidade que parecia impossível sempre esteve esperando que ela também mudasse. Porque no final, a prosperidade não começa no bolso. Começa na mente.
E toda grande mudança exterior geralmente começa com uma decisão invisível tomada em silêncio. Talvez essa decisão possa começar hoje.